A piloto negra é desacreditada e surpreende ao pousar com 200 passageiros após falha. A tensão dentro da cabine do voo 482 era palpável. Laura dos Santos, a piloto que uma vez sonhou em conquistar os céus, agora enfrentava um pesadelo. Os murmúrios nervosos se misturavam ao zumbido dos motores, enquanto 200 pares de olhos a avaliavam com desconfiança. A piloto negra é desacreditada e surpreende ao pousar com 200 passageiros após falha. A manchete teria sido perfeita, mas a realidade era bem mais cruel. Nos últimos meses, incidentes isolados tinham minado sua credibilidade. Olhares em dúvida só a faziam sentir seu coração acelerar. O que poderia dar errado agora? Os passageiros, um misto de turistas animados. É uma imprensa cínica, foda-se a juízo. Um jornalista renomado, conhecido por suas críticas mordazes à aviação, estava a bordo e observava tudo de seu assento como se fosse um intérprete de um drama trágico. Enquanto isso, no fundo da aeronave, um grupo de turistas brasileiros falava alto, rindo e tirando selfies, inconscientes da tensão que pairava no ar. Ainda assim, cada risada soava como um eco distante, quase cínico, em meio ao silêncio nervoso da tripulação. Num instante, o aviso sonoro de um alarme cortou o ar como uma faca. Olhos se fixaram no painel de controle. Falha mecânica catastrófica. O eixo do motor esquerdo estalou como um osso quebrando, e o avião ferveu. Laura sentiu um nó na garganta. Ela se lembrou de seu treinamento, as noites insones, o teste constante que você enfrenta sendo uma piloto negra em um mundo que ainda tornava difícil obter respeito. O que mais ela teria que provar? Laura, precisamos ejetar, gritou Carol, seu copiloto, o queixo tremendo. O medo estampado em seu olhar apenas aumentava a pressão dentro da cabine. Ele estava operando sob o impulso de instintos básicos, mas Laura sabia que alienar a aeronave não era a resposta. Não, a voz dela soou firme, mais forte do que se sentia. Eu ouvi um dos motores ainda funcionando. Temos uma chance. Mas a dúvida da tripulação começava a se espalhar como fogo em palha seca. Eles precisavam ouvir. Precisavam acreditar. A cabine estava elétrica. A vida de todos a bordo estava nas mãos de uma mulher que lutava contra suas inseguranças. Cada célula do corpo de Laura vibrava com adrenalina. O futuro deles dependia dela. Precisava enfrentar não apenas a falha do avião, mas também os fantasmas do passado que insistiam em atormentá-la. Como poderia conduzir a equipe se sentisse que já tinha falhado antes? Ok. Estamos perdendo altura, disse um dos comissários nervosamente. Seus olhos mostravam o pânico que não podia ser contido. Ele estava pronto para a tragédia. Laura olhou pela janela. O solo se aproximava lentamente, e dentro de seu peito, uma chama de esperança começou a queimar intenso. A força dela, mesclada com a determinação de lutar, poderia ser a única esperança de todos ali. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura sentia a pressão crescendo dentro da cabine. O pânico começava a tomar conta, mas sua determinação gritava mais alto. O solo se aproximava, e ela havia decidido. Precisava fazer isso. Não podia deixar que a insegurança a dominasse. A adrenalina pulsava em suas veias,
enquanto sua voz se erguia acima do barulho da crise. Cal, mantenha a calma. Vamos tentar estabilizar essa aeronave. Temos um motor ainda funcionando. As palavras saíram rápidas, mas firmes. O copiloto parecia hesitante, seu olhar perdido entre a desconfiança e o medo. Laura podia ver a sombra da dúvida na expressão dele. Você está certa? Podemos não aguentar. É melhor nos ejetar agora. O coração de Laura afundou. A ideia de deixar os passageiros, a vida deles nas mãos dela, parecia insuportável. Justo quando ela estava prestes a chamar a equipe para um plano de emergência, um estrondo terrível ecoou pela cabine. O painel iluminou-se com luzes vermelhas. Uma voz fria e automática anunciou: Sistema de controle de voo comprometido. Perda de comunicação. A cabine mergulhou em um silêncio aterrorizante, só interrompido pelo zumbido distante dos motores e os murmúrios nervosos de passageiros. Laura girou-se para olhá-los. Sorrisos se transformaram em expressões de pânico. Para os executivos, a imprensa, tudo parecia uma cena de filme. Mas não havia script. Havia apenas o som do seu coração disparado. O comissário, com uma expressão pálida, apareceu correndo atrás da cabine. Laura, temos um problema. Ele sacudiu a cabeça, os olhos arregalados. Um dos passageiros, ele tem armado. Controlado de segurança da aeronave, foi acionado. O choque percorreu o corpo de Laura, como uma onda. A tensão se intensificou. A vida dos 200 passageiros ficou ainda mais ameaçada. E agora não era apenas por causa da falha do motor. O copiloto olhou para Laura, seu rosto refletindo o terror. Ei, precisamos descer, agora. A cabine estava em desordem, gritos e pedidos de socorro ecoando. Laura precisava agir rapidamente. Uma risada estridente cortou o caos, e todos olharam para o fundo da cabine. O jornalista, aquele que estava escrito para criticar, estava em pé, observando com um sorriso que não combinava com a gravidade da situação. Ele estava adorando o espetáculo. Olhem todos, uma piloto negra no comando. Incrível, não? Laura sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Em toda a sua carreira, enfrentou preconceito, mas nunca pôde imaginar que alguém poderia achar entretenimento em uma situação assim. Você está maluco? Temos que proteger os passageiros, gritou para o jornalista. Nesse instante, a atmosfera na cabine mudou. O medo da falha do motor se misturou com o pânico do homem armado. E assim a vida de todos estava se precipitando para um evento catastrófico. Laura sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. A confiança que tentava exalar começava a escorregar como areia entre seus dedos. Sentiu que precisava fazer uma escolha agora, mas qual? Preparem-se para um pouso forçado, e enquanto o avião tremia, as luzes piscavam e as vozes se confundiam, Laura não sabia se o pior estava por vir. Cada instante era uma eternidade, e no fundo de sua mente, uma única pergunta pairava. Quem era o verdadeiro inimigo naquela cabine? O motor que falhava ou o homem que queria transformá-la em um mero espetáculo? Laura não sabia se o pior estava por vir. O pânico explodia ao seu redor, mas ela tinha que se manter focada. Prepare-se para um pouso forçado. As palavras saíram com uma determinação que ela não sentia. O coração batia forte e a adrenalina pulsava nas veias. Os murmúrios se intensificaram e um grito repentino fez todos se calarem. Um homem começou a correr em direção à cabine, rosto pálido, olhos arregalados. Ele está armado! Ele está armado! O comissário parecia possuído pelo medo. O pânico tomou conta. Laura, ainda em controle, tentava organizar a situação. Calma, vamos nos manter calmos. Mas seus comandos se perdiam no caos. O jornalista, que antes estava sorrindo, agora parecia mais um artista em um filme de terror. A tensão fez a cabine se transformar em um campo de batalha emocional. Foi quando, do fundo da cabine, uma explosão de barulho ecoou. Um tiro disparado. Os passageiros gritaram e o som cortou como uma faca.
A visão de Laura escureceu. Ela olhou para o copiloto, que estava paralisado de medo. O que estava acontecendo? Era um pesadelo? O homem armado estava no fundo, apontando a arma. Mas, em um movimento surpreendente, ele começou a gritar. Não estão vendo, eu sou a chave. Vocês não podem me deixar aqui. Eu sei como operar o sistema de segurança. Um calafrio percorreu a espinha de Laura. O que ele queria dizer com isso? Como ele tinha conseguido isso? A cabeça de Laura girava. O que estava em jogo era muito maior do que um voo. A tensão era quase palpável. Os passageiros estavam em pânico e o perigo agora ia além do motor falhando. Se eu sair, este avião cai. Eu quero controlar isso. O homem estava em estado de desespero, mas sua fala soava familiar. Algo nele pareceu despertar uma lembrança obscura na mente de Laura. E naquele instante, o copiloto olhou para Laura, e a expressão em seu rosto dizia tudo. Ele reconhecia o homem. Esse é o cara que foi demitido. Lembra? O técnico. O choque ecoou na mente de Laura. Era verdade. Esse homem tinha sido dispensado meses atrás após uma falha no sistema e estava sob investigação. Por que ele estava a bordo? Por que ninguém o havia revistado? Todos estavam tão focados na falha do motor que ninguém percebeu o que acontecia ali. Você precisa me ouvir, o homem gritou. Eu sei onde estão os sistemas. É nossa única chance. Precisamos trabalhar juntos. A cabine realinhou seu foco. Como alguém que havia sido demitido poderia ter uma solução? E qual era a real intenção dele? Era uma ponte para a salvação ou um caminho mais profundo para a tragédia? Laura respirou fundo, tentando ainda manter a calma. O barco estava se afundando e a escolha precisava ser feita rapidamente. Mas a cada segundo que passava, a desconfiança crescia. O braço do homem tremia, a arma ainda apontada. E naquele momento, Laura percebeu que a vida deles não dependia apenas da falha do motor. Estava em jogo um jogo de poder, um jogo que poderia custar não apenas as vidas ali, mas algo maior, a verdade que poderia explodir e arruinar tudo. Ela sabia que precisava agir, mas quais segredos estavam realmente enterrados naquele voo? E mais importante, quem estava realmente no comando? O verdadeiro inimigo estava mais perto do que ela pensava, e a resposta poderia devastar tudo o que ela havia construído até agora. Laura estava paralisada, encarando o homem armado. O pânico nos olhos dos passageiros tornava tudo ainda mais real. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O copiloto, Carl, também estava em choque. Mas a mulher na cabine sabia que precisavam agir rápido. Como você sabe como operar os sistemas? Gritou para o homem. As palavras dela eram sufocadas pela tensão. O homem, ainda com a arma tremendo na mão, disse: Não é hora para isso. Você só precisa confiar em mim. Se não controlarmos essa situação, todos nós vamos morrer. O desespero na sua voz era palpável. Laura olhou para o painel. As luzes vermelhas piscando. Cada segundo contava. Mas já havia tanta desconfiança no ar. Foi então que um grito cortou a noite. Uma passageira, em um ato desesperado, se atirou para a frente, implorando: Por favor, não faça isso. Nossos filhos, nossas famílias. O caos tomou conta. Outros passageiros começaram a gritar. A atmosfera virou um verdadeiro campo de batalha emocional. E em meio a isso tudo, a certeza de que a vida de todos estava em jogo deixou Laura em um estado de alerta. Laura, agora! Carol a puxou com força, e o jornalista, que antes fitava tudo como um espectador, virou os olhos na direção do pânico. Ele parecia entender que aquilo não era um espetáculo. Um homem armado na cabine? Eu estou tentando ajudar. Estou dizendo a verdade. O homem gritou, seu rosto contorcido. Ele olhou para Laura. E foi aí que um estalo ecoou.
O copiloto, apavorado, hesitou por um segundo, e nesse momento, algo inusitado aconteceu. O homem encostou a arma na cabeça e disparou. O eco do tiro foi ensurdecedor. O corpo do homem caiu, um fio de sangue escorrendo, um impacto que surpreendeu a todos. O queixo de Laura caiu. Mas então a cena virou mais confusa. A arma havia caído ao chão e nas mãos dele um dispositivo, um controle remoto. Um ruído alarmante começou a soar, como um aviso urgente. "O que você fez?" Laura gritou, tentando entender. O técnico, mesmo ferido, tentou explicar. "A ameaça era um plano. Não sou o inimigo. Acha que eu queria isso?" O pânico explodiu na cabine. O jornalista, que estava armado com um gravador, agora estava em estado de choque, tentando captar tudo. E assim as verdades começaram a surgir. Esse homem estava aqui para expor uma corrupção. A falha que planejavam esconder era muito maior. Sua voz ecoou, cortando os gritos de desespero. Os passageiros começaram a sussurrar, a dúvida crescendo nas mentes. "Mas o que está acontecendo? O que você sabe?" Um deles gritou. A real intenção do técnico estava no ar. Ele não era o único jogador naquele jogo mortal. Laura percebeu que havia algo muito mais sério em jogo. Os olhos dela se arregalaram. A revelação acendeu uma chama de adrenalina. O que mais sabemos? O que está escondido aqui? E a cada segundo, aquela cena caótica começava a fazer sentido. Mas a dúvida crescia. Laura não sabia se poderia confiar no homem caído. Mas e os outros? O cockpit havia se tornado uma arena de secretos, e todos ali estavam prestes a descobrir que o maior perigo não era a falha do motor, mas o que estava escondido nos corredores da empresa que eles acreditavam ser segura. Enquanto o avião continuava seu curso instável, a única certeza que ficou foi esta: a verdade estava prestes a ser revelada, e Laura teria de fazer escolhas difíceis. Will, neste voo, a levaria para um desfecho que ela nunca poderia imaginar. E agora a pergunta que ecoava na mente dela era clara: o que acontece quando a luta pela sobrevivência se transforma em um confronto contra a traição? Laura estava paralisada, encarando o homem caído. O pânico nos olhos dos passageiros era evidente, e o silêncio logo tomou conta da cabine, tão denso que quase parecia palpável. O homem ferido ainda respirava, mas seus olhos estavam cheios de uma mistura de dor e desespero. "Eu só queria parar tudo isso. Era um plano. Não sou o inimigo." Suas palavras soaram como um tremor que ecoava entre os presentes. Olhando para Carol, o copiloto, Laura percebeu que ele estava tão confuso quanto ela. O que estava acontecendo? Um homem caído, com uma arma ao lado e um dispositivo em suas mãos. A tensão virou um redemoinho de emoções. De repente, novamente o abordo foi cortado, como um ápice de um filme de terror. "Laura, precisamos de uma decisão", Carl gritou, sua voz crescente, desmantelando a ideia de qualquer controle. Ela balançou a cabeça, tentando juntar os pedaços. "De onde você é, homem? Por que está fazendo isso?" perguntou, tentando ganhar tempo e descobrir qual era a chave para esse mistério. "Eu trabalho para a companhia, mas eles estão suprimindo as informações. A falha do motor não é apenas um erro, é uma cortina de fumaça. Tem algo muito maior." Ele arrastou as palavras, cada uma como se fosse um peso extraordinário. Os passageiros, até então silenciosos, começaram a murmurar, a desconfiança se espalhando como um incêndio. Mas então, mesmo no meio do caos, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher, que até aquele momento estava em estado de choque, levantou-se. Seus olhos eram furiosos e seu tom cortante ecoou pela cabine. "Espera, você trabalha para a companhia?" Ela se virou para Laura, apontando um dedo cheio de raiva. "Laura,
Esse homem não é um salvador, ele é um traidor. Eu sei quem ele é. O choque atravessou a cabine. E enquanto soldados emocionais dividiam os passageiros, o homem, ferido e desesperado, tentou se defender. Não, não, vocês não entendem. Eles foram os culpados. Tentar me silenciar por meses. Mas as palavras da mulher eram como chamas. Você estava na reunião. Você sabia de tudo e não fez nada. Você é o cérebro por trás disso. Sua voz levantou um novo nível de caos na cabine. Olhares se cruzaram e a atmosfera se tornava um gás tóxico de desconfiança. Laura mal podia acreditar no que ouvia. Ele não era apenas uma vítima. As peças começaram a se encaixar de forma macabra. Você foi demitido por expor verdades, mas sabia que o motor era uma bomba relógio e ficou quieto? E naquele instante, o impacto foi profundo. O homem encarou a mulher, um misto de desespero e raiva no rosto. Você não sabe de nada. Eles são os verdadeiros culpados. Eles querem nos silenciar. Ele levantou o controle remoto agora. Tão visível na confusão, como se fosse uma prova. A cabine mergulhou no caos novamente. Os passageiros gritavam, e o barulho preenchia o espaço. Laura sentiu o nó na garganta apertar mais. O que fazer agora? Era um monstrinho de conflitos. Cada um se acirrava. Era uma artimanha, uma peça de um quebra-cabeça que não parecia ter solução. E no meio de toda a gritaria, ela percebeu que as verdadeiras ameaças estavam mais próximas do que imaginava. Cabeça girando, ela sentiu a adrenalina pulsar forte. "Parem, por favor!" gritou, tentando recobrar o controle. Era como se cada voz se tornasse uma avalanche de caos. Precisamos focar no que realmente importa. Temos uma falha no motor e uma situação que envolve vidas. Todos nós estamos juntos nisso. Mas enquanto tentava restaurar uma ordem, uma sensação inquietante começou a crescer dentro dela. O que mais esse homem estava escondendo? E a mulher? Quem era ela para acusá-lo? Uma traição, um jogo doentio. E o que era ainda mais perigoso, a verdade estava se revelando em pedaços, tortos e distorcidos. A cabine silenciou por um momento, cheio de expectativa. O ar estava tão pesado, tão carregado de segredos não ditos. Mas antes que Laura pudesse responder a essa ansiedade, uma intervenção inesperada cortou o clima. Eles estão se aproximando. Era uma nova voz, calma, mas autoritária. Laura se virou lentamente. Um segurança, de uniforme, estava na porta da cabine, um olhar penetrante em seu rosto. Ele tinha uma arma, mas não apontava para o homem ferido. Apontava para sua equipe. "Laura, você precisa entregar o controle agora." Um frio atravessou Laura e no fundo da mente dela, uma única questão surgiu. Em quem ela realmente poderia confiar? As alianças eram uma miragem, e o verdadeiro inimigo poderia estar escondido à vista. E enquanto o mundo ao seu redor se desmoronava, a única certeza que restava era que eles estavam todos em perigo, e as verdades ocultas estavam prestes a explodir. Qualquer um deles podia ser o traidor. A luta pela sobrevivência agora se tornava um jogo perigoso de confiança. E Laura tinha que decidir rápido. Laura estava paralisada, encarando o segurança que entrava na cabine. O uniforme dele exibia o emblema da companhia aérea. Mas seu olhar era de um homem que tinha outros planos. A presença dele era como um soco no estômago. "Laura, você precisa entregar o controle agora." A voz dele era direta, sem espaço para questionamentos. "O que você está falando?" Laura tentou manter a voz firme, mas uma onda de incerteza a acossava. A estrondosa confusão ao redor só aumentava, ecoando como um fenômeno natural, prestes a fazer tudo desabar. "Confiem em mim," o segurança repetiu, mas Laura só podia ver os passageiros, os rostos pálidos, os olhos arregalados. Ali, a vida de todos estava em jogo.
O homem ferido no chão tremia, e sua mãe ainda segurava o controle remoto, agora ensanguentada. Foi quando tudo mudou. O segurança não hesitou. Ele se virou rapidamente para o copiloto. Carl, você ainda tem uma chance de salvar a aeronave. O tom dele era urgente, mas a forma como se dirigia a Carl era estranha. Como se soubesse mais sobre ele do que o normal. Como assim? Carl gaguejou, a insegurança inundando suas feições. E num movimento surpreendente, o segurança puxou um dispositivo do bolso. Um pequeno tablet. Eu tenho o controle total do sistema da cabine. Temos que descer agora ou todos morreremos. Laura sentiu o coração disparar. Como ele tinha acesso a tudo isso, você é criminoso, gritou, tentando reunir sua determinação. Mas então, uma luz passou a brilhar no rosto do segurança. O olhar de Carol se fez presente e um reconhecimento atravessou a cabine. Laura prendeu a respiração. Aquilo era uma armadilha? Eu não sou o inimigo, o segurança insistiu, mas etéreo, a tensão aumentou. Todo o clima se transformou em um campo de batalha emocional. Os passageiros estavam em agonia. Gritos, choros, olhos se cruzando e expressões de dúvida, como se todos estivessem questionando suas vidas em um único segundo. Por que você deveria ser confiável? Laura retrucou, o medo na voz escorrendo como veneno. O segurança fez uma pausa e a expressão dele mudou. Porque eu quero salvar todos vocês. E por quê? Porque tenho um vínculo com a Laura. O impacto da declaração foi como um raio. Laura ficou paralisada. Ela encarou o segurança, buscando a resposta em um olhar. O quê? Como você sabe meu nome? E a atmosfera gelou ao redor. Eu sou seu meio-irmão, Laura. Nós tínhamos um acordo na infância. Eu fui adotado. Mas, enquanto você crescia no céu, eu fiquei preso na terra. Um lixo de família. A empresa está por trás de algo muito maior. E agora você está no meio disso. A declaração ecoou na cabine, e uma onda de reação tomou conta do ambiente. Todos trocavam olhares de confusão, de ódio. Mas, no fundo, acabaram sentindo um leve fio de esperança. Uma sombra voltava a se formar entre eles. Uma ligação improvável, mas real. Isso não pode ser verdade. Laura gritou, seu mundo desmoronando em fragmentos. Você está me manipulando. O que você quer? O segurança baixou a arma lentamente, revelando uma expressão de dor. Quero acabar com isso antes que seja tarde demais. Eles sabiam que você estava pilotando este voo. Eu não vou deixar que você se torne uma vítima. Nesse instante, um novo som invadiu a cabine. Um alarme estridente que cortava o ar. E Laura compreendeu. O homem não estava brincando. A vida de todos estava mais em risco do que imaginavam. Com o coração a mil e os nervos à flor da pele, ela se viu no centro de uma trama maior, com laços familiares e segredos obscuros se entrelaçando. A opção de confiar ou não agora estava em suas mãos, mas acima de tudo, ela percebia que a verdade era um labirinto cheio de armadilhas. E o pior ainda estava por vir. Com a tensão subindo, as luzes do painel começavam a piscar, e o futuro do voo dependia de uma escolha. A pergunta que ecoava na mente de Laura agora era clara. Até onde ela iria para salvar aqueles que dependiam dela e, ao mesmo tempo, confrontar a verdade devastadora sobre sua própria família? Laura estava paralisada, encarando. O segurança que se proclamava seu meio-irmão. As palavras dele soavam como um eco de uma realidade que ela não tinha como processar. O que ele estava dizendo era surreal e, ao mesmo tempo, terrivelmente real. Um sussurro de dúvida atravessou a cabine. Então, um barulho ensurdecedor rompeu o silêncio. Um tremor vindo do motor falhando. A aeronave balançou como se estivesse titubeando na beira de um abismo. Os passageiros se agarraram aos braços das cadeiras, pânico estampado nas feições.
Laura sentiu o estômago revirar, enquanto as luzes do painel começavam a piscar de forma frenética. Precisamos agir, agora! Gritou. Mas naquele momento, tudo parecia desmoronar. O que você está fazendo aqui? Laura exigiu, procurando qualquer vestígio de sinceridade no rosto do homem. O segurança, cada vez mais nervoso, ficou em silêncio por um segundo que pareceu uma eternidade. Eu não sou um traidor, eu sou seu irmão, e há segredos que você nunca soube. Ele se precipitou, a voz carregada de emoção. O controle remoto ainda estava em sua mão, mas a luta interna em seu olhar revelava o tormento que carregava. Laura estava quase cedendo à ideia maluca, mas antes que pudesse processar tudo, outro grito estourou. O motor está prestes a falhar completamente. Um comissário gritou, desesperado, enquanto o avião balançava violentamente. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Eu não tenho tempo para isso, ela gritou, tentando resgatar a ordem. Foi quando tudo mudou novamente. O homem no chão, com a arma ao lado, começou a se mover. Os olhos de Laura se arregalaram. Ele não estava morto. Em um movimento brusco, ele se levantou e, com um olhar insano, apontou para o segurança. Você não deveria ter vindo aqui. Agora acabamos de complicar tudo, gritou, a voz trêmula de raiva e medo. O que você quer dizer com isso? Laura sentiu o coração acelerar. O homem com o controle remoto balançou a cabeça, quase em um desespero que parecia ridículo. Eu não sou o único a estar aqui para expor verdades. Há algo mais acontecendo. Numa fração de segundo, estrondo rugiu pela cabine, enquanto o avião mergulhava de forma instável. A luz do painel piscou, e em um clímax aterrador, a cabine se iluminou em uma explosão de luzes vermelhas. Laura percebeu que a situação havia se intensificado. Todos iremos morrer, ela gritou, e a tensão era quase insuportável. Foi nesse momento que algo ainda mais insano aconteceu. O homem armado, em um ato de desespero, atirou em direção ao segurança. O som do tiro ecoou pela cabine, e todos gritaram em uníssono. O segurança caiu, mas logo, como se por milagre, se levantou, olhando para o homem que o havia atacado com uma expressão de ódio. Ele então se virou para Laura. Você precisa escolher um lado. Esse homem aqui, ele não é quem você pensa. O segurança levou a mão ao bolso e puxou um documento, passando-o rapidamente para Laura. Ela o pegou, nervosa. Ao abrir, seus olhos se arregalaram ainda mais. O que estava ali a deixava atordoada. Uma prova de fraudes em larga escala. Uma lista de transações que envolvia não só a companhia aérea, mas também pessoas diretamente ligadas a ela. Eles estavam usando você. Você sempre foi a isca. A afirmação incendiou sua mente. Cada palavra um golpe. Laura começou a entrever a verdade, o perigo que a cercava. Agora, não era apenas uma questão de sobrevivência. Era uma luta contra pessoas que poderiam estar por trás de tudo isso, uma rede de corrupção que alcançava muito além do que ela imaginava. Você fez isso tudo, gritou para o homem que ainda estava caído. O olhar dele se alterou, revelando arrependimento profundo. Cada olhar de apoio. Laura sentiu que a escolha dela não estava apenas em salvar a aeronave ou a si mesma, mas em confrontar uma trama que envolvia não só seu futuro, mas o futuro de tantas outras vidas. Ela olhou para o segurança, então para o homem caído, e a confusão da escolha estava escorrendo para o fundo do abismo. Cada segundo contava, e tudo o que ela sabia estava se desmoronando. O que ela realmente sabia sobre sua vida até agora? E prestigiosa piloto, em quem realmente poderia confiar? A cabine se tornava um campo de batalha onde a própria vida e a verdade se entrelaçavam. A luta estava apenas começando, e Laura se perguntava se ela estava preparada para o que ainda estava por vir. Laura estava paralisada, encarando o segurança que se proclamava seu meio-irmão. As palavras dele soavam como um eco de uma realidade que ela não tinha como processar.
O que ele estava dizendo era surreal e, ao mesmo tempo, terrivelmente real. Um sussurro de dúvida atravessou a cabine. O barulho ensurdecedor de um tremor vindo do motor falhando tirou todos do estado de choque. O avião balançou e os passageiros se agarraram aos braços das cadeiras, o pânico estampado em seus rostos. As luzes do painel piscaram freneticamente. "Precisamos agir! Agora!" gritou Laura, suas ideias quase se embaralhando. Pensamentos de traição, de uma conexão familiar que ela tentava entender, misturavam-se com a urgência de salvar vidas. Mas antes que pudesse formular uma resposta, tudo mudou. Um estalo, como um roubo no silêncio, fez o coração de Laura disparar. O homem ferido com a arma no chão se ergueu abruptamente. Em vez de se render, ele apontou a arma para o segurança. "Você deveria ter ficado longe. Agora nós todos vamos morrer", gritou, com os olhos loucos. O segurança se virou e, naquele instante, um tiro disparou. Foi tudo muito rápido. O barulho reverberou pela cabine enquanto todos gritaram. O homem caiu, mas em vez de um corpo inerte, algo inesperado aconteceu. O tiro não o atingira no peito, mas em seu braço, fazendo com que ele deixasse cair o controle que até então segurava. O dispositivo escorregou pelo chão, e a cabine mergulhou em um silêncio aturdido. No entanto, ao invés de queda, o controle levantou uma onda de alarme entre os passageiros. Laura viu com clareza, em movimento lento, como o segurança se contorcia de dor e, ao mesmo tempo, olhava para o controle caído com uma expressão de desespero. "Não!" ele gritou. Nesse momento, a cabine explodiu em caos. As luzes do painel começaram a piscar em um vermelho intenso. "O que está acontecendo?" Carl berrou, enquanto o avião balançava ainda mais. A vida deles estava em risco real e iminente. Laura não sabia mais a quem confiar, e a única verdade que se apresentava era que precisavam pousar imediatamente. Mas a cena tomou um rumo digno de um filme de terror. Do fundo da cabine, uma mulher, a mesma que havia acusado o homem no chão, levantou-se. Seu olhar exibia uma intensidade que poderia incinerar. Ela segurava algo em uma das mãos. Assim que o segurança pediu ajuda, ela revelou o que carregava: uma bomba artesanal, feita de fios e um timer pulsando em sua mão. "Se vocês não pararem com essa besteira, tudo vai acabar aqui", ela gritou, o eco da sua voz fazendo todos se calarem. O pânico transbordou. Uma bomba ali. E uma aeronave onde a falha do motor já era uma realidade. "O que você está fazendo?" gritou Laura, suas esperanças desmoronando instantaneamente. "Nem um passo mais", a mulher ameaçou, seu olhar furioso cerceando cada um que ousasse se mover. "Eu sei o que está acontecendo e quero que todos saibam a verdade. Esta companhia tem segredos que não podem ser revelados. A falha no motor, a corrupção, tudo isso foi planejado." Os passageiros, agora em estado de pânico absoluto, trocavam olhares e o clima se tornava insuportável. Laura olhou para o homem ferido caído, depois para o segurança. Então de volta à mulher intrusa. Uma série de perguntas começaram a correr em sua mente. "Você está colaborando com ele? O que você realmente quer?" A atmosfera estava elétrica e o tempo parecia se arrastar em direção ao desfecho. A única certeza que restava era que nada seria como antes. A vida de todos mudara em um instante, e agora o futuro estava na linha de frente de um jogo que ela não havia escolhido. Com a bomba pulsando e o avião em perigo ainda maior, Laura sentiu seu coração acelerar. O que cada um deles realmente queria? E mais importante, quem era o verdadeiro inimigo? A dúvida estava viva como uma chama, e ao olhar para todos ao mesmo tempo, ela percebeu que a verdade pode ser mais aterrorizante do que a própria morte. A cabine fervia entre desespero e raiva, e a única coisa que era certa era que teriam que fazer escolhas sérias.
O caos não estava acabado. E a reviravolta tinha apenas começado. Laura estava paralisada, encarando o segurança que se proclamava seu meio-irmão. As palavras dele soavam como um eco de uma realidade que ela não tinha como processar. O que ele estava dizendo era surreal e, ao mesmo tempo, terrivelmente real. Um sussurro de dúvida atravessou a cabine. Foi então que, antes que pudesse digerir tudo aquilo, o avião balançou com força. Uma sacudida que fez todos se segurarem. O som de alarmes ecoou e todos os passageiros gritaram, o pânico estampado em seus rostos. Precisamos agir. Agora! Gritou Laura, sua mente acelerando. As luzes do painel começaram a piscar freneticamente, uma dança desesperada de vermelho e amarelo. A mulher com a bomba preparava-se para algo. O olhar dela era intenso, os dedos agitados em torno do dispositivo. Se vocês não pararem essa bagunça, vamos todos para o fundo do poço. O clima estava tenso, uma bomba relógio pronta para estourar a qualquer momento. E numa fração de segundo, tudo mudou. O homem ferido, que estava caído sobre o chão, começou a se levantar. Laura mal pôde acreditar em seus olhos. Ele olhou para a mulher, e em segundos as palavras saíram de sua boca como venenos. Você não sabe o que realmente está acontecendo. Os olhares de todos se viraram para ele. Era impossível acreditar. O que ele queria dizer? Você não era a única aqui com segredos. Quando eu fui demitido, descobri algo muito maior. E você também está envolvida nisso. Sua voz tremia, mas a determinação se traduzia em medo. O que estava acontecendo? Sua acusação explodiu como um fogo de artifício. Laura sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. A mulher, que parecia uma ameaça, agora era revelada como algo muito mais complicado. O segurança também parecia chocado. Ele balançou a cabeça, como se estivesse tentando processar a nova informação. Onde você arrumou isso? Ele disse, dirigindo-se à mulher, apontando um dedo acusador. A tensão atingiu um pico. Laura sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O que você sabe? O que escondem de mim? Gritou, desesperada, tentando juntar as peças. A mulher respirou fundo, o rosto contorcido em um misto de raiva e arrependimento. Mas antes que ela pudesse concluir, o alarme aumentou e a cabine tilintou de temor. Todos olharam em direção ao painel e a luz vermelha começou a piscar intensamente. Com um movimento rápido, o segurança do avião avançou, colocando-se entre a mulher e a cabine. Dispare agora, e nós todos morremos. A vida de todos está em perigo. Ele olhou para os passageiros, agora uma massa de incertezas e medo, e então um estalo. A mulher havia apertado um botão no dispositivo. O som de um clique ecoou, e logo um container sob a cadeira de Laura se abriu, liberando uma fumaça densa e verde. O que você fez? Laura gritou. A fumaça entrou rapidamente na cabine, formando redemoinhos. A tensão se transformou em terror, enquanto cada um lutava para entender o que estava acontecendo. O homem ferido começou a tossir, seus olhos arregalados de dor e medo. Você não tem ideia do que você fez, ele gritou para a mulher. E nesse instante de caos, a cabine começou a tremer de forma ainda mais violenta. O carro do céu, aparentemente, estava prestes a se tornar um caixão voador. Laura olhou para os olhos do segurança. Qual é o nosso único caminho? Os passageiros estavam em pânico e ela sentiu um nó na garganta. Cada um deles lutava para respirar enquanto a fumaça se espalhava. A única certeza que restava era que a verdade estava, mais uma vez, mexendo com vidas e revelando segredos que poderiam destruir tudo. Enquanto a fumaça e o pânico tomavam conta, Laura percebeu que nem todos ali eram quem pareciam. E enquanto a cabine continuava a balançar, uma pergunta pairava no ar. Quem estava realmente controlando o destino daquele voo?
E, acima de tudo, a confiança que ela havia depositado em seus companheiros poderia ter sido completamente mal colocada. Cada pergunta a deixava ainda mais inquieta, enquanto a luta pela sobrevivência se tornava um jogo de esconde-esconde com a verdade. A fumaça densa começou a envolver a cabine, fazendo todos tossirem e se debaterem, mas Laura sabia que não havia tempo a perder. Sua mente fervilhava. Todos precisam respirar com calma. Vamos encontrar uma saída, gritou, forçando-se a manter a voz firme. O caos atingiu seu pico. A mulher armada com a bomba estava com os olhos esbugalhados, a adrenalina correndo em suas veias. Ninguém vai sair até que se faça justiça. Sua voz ecoava, misturada aos gritos e choros dos passageiros. O homem ferido, caído no chão, começou a se arrastar. Ele olhou para Laura, um arrependimento genuíno no olhar. Não tenho escolha. Eu só queria proteger todos vocês. Laura hesitou, mas precisava agir. Se você realmente quer ajudar, largue a arma e venha falar comigo. Precisamos trabalhar juntos. A tensão pairava no ar. Um momento de hesitação, depois o homem fez um movimento brusco, tentando se levantar. Você não entende. Eles vão destruir tudo se não fizermos algo agora. No fundo, Carol, o copiloto, olhou para Laura, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Vamos lá, o que vamos fazer? A cabine estava mergulhada em pânico, mas ainda havia uma pequena luz de esperança. A conexão entre eles poderia salvá-los, e aquela fraqueza momentânea fez passar um fio de comunicação não verbal. Todos ouçam, gritou Laura. Vamos nos unir. Se alguém aqui tem um plano, agora é a hora. Estamos em perigo e precisamos agir juntos. A mulher armada hesitou. Era uma decisão que poderia mudar tudo. Ela olhou para os passageiros, depois para o homem no chão, e em um momento de fraqueza, os dedos dela relaxaram em torno do dispositivo explosivo. Talvez eu esteja errada, mas e se for tarde demais? O desespero na voz dela foi palpável. O alarme estridente ecoava, e a fumaça continuava a se espalhar. Era uma corrida contra o tempo. Cal, coloque a mão na velha caixa de ferramentas que temos ali atrás. Vamos precisar de algo. Laura gritou e imediatamente se pôs em movimento. Todos lutavam para respirar, e Laura não podia deixar que a esperança se esvaísse. Enquanto houver vida, sempre haverá uma chance. Estimulou todos ao seu redor. O homem ferido se arrastou em direção à mulher. Por favor, não faça isso. Vamos acabar com isso juntos. E em um movimento surpreendente, o homem no chão se levantou. Ele jogou a arma longe. E a mulher, num momento de revelação, deixou cair a bomba ao chão. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Laura respirou fundo e, com um impulso, correu até a bomba. Vamos, precisamos neutralizar isso agora. As mãos tremiam, mas determinado, o segurança apareceu para ajudar. Aqui, eu ajudo. Ele agarrou a bomba, enquanto Carlo trazia ferramentas. O tempo era essencial. Era como se o tempo estivesse esticando e encolhendo ao mesmo tempo. As luzes piscavam e o avião continuava sua queda. Se tivesse que fazer uma escolha, agora é a hora. Laura exclamou, focando cada gota de concentração. Conseguiram desativá-la a poucos segundos do fim. Uma onda de alívio correu pela cabine. Os passageiros, atônitos, começaram a se acalmar. Estúpido por um resgate próximo, mas as lembranças do que aconteceu ainda estavam frescas. Todos se entreolhavam, percebendo que enfrentaram a morte juntos. Depois da tensão, um último suspiro tomou conta do ambiente. O homem ligado à bomba mirava Laura, agora com respeito. Desculpe, eu falhei, mas você foi incrível. Ele não pôde mais se esconder. Finalmente, após o caos, o avião conseguiu estabilizar. A boa notícia de que havia saído de uma situação que parecia uma morte certa foi uma mudança instantânea. O silêncio estava presente, mas havia uma nova conexão entre eles, uma empatia que surgiu no meio do fogo, como sempre. Enquanto se preparavam para pousar,
Os rostos se tornaram mais suaves, mais orgulhosos. Laura sabia que salvara não apenas suas vidas, mas a verdade. O amigo que parecia um fantasma agora se juntava ao time de verdade, e a mulher que ameaçou todos foi transformada em seu próprio aliado. Laura viu a pista de pouso se aproximando e uma sensação de paz invadiu seu coração. Nunca mais seriam os mesmos. Sabiam que as lutas ainda estavam por vir, mas estavam prontos para enfrentá-las juntos. Cada um levaria as cicatrizes da experiência, sabendo que uniram forças contra a adversidade. E enquanto o avião tocava o chão, uma nova jornada começava. Uma conexão muito mais profunda, um grupo que se tornava mais que uma equipe. Laura olhou para seus companheiros e uma emoção renovada encheu sua voz. Juntos vamos reconstruir e lutar. Não há tempo para terminar o que começamos. E agora, você que acompanhou essa jornada, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. O que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso a essa e a outras histórias incríveis que estão por vir. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias sobre o final e tudo que sua mente fervilhante pode criar. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho épico. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal, porque apenas os verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações. Vamos juntos nessa!